Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 11 de dezembro a 17 de dezembro. Segunda-feira, dia 11 de dezembro, dia de São Damaso I, o Papa das Catacumbas. São Damaso, de origem espanhola, nasceu em meados do ano de 305. Ocupou a sede de Roma de 366 a 384. Foi natural, ou pelo menos originário, da antiga Espanha. Seu pai e uma irmã, ao menos, Santa Irene, viveram também em Roma. São Damaso erigiu em Roma a Basílica de São Lourenço e recebeu o cognome de In Damaso. Viveu num período de grande agitação para a Igreja. No tempo de seu pontificado, era bispo de Milão o grande Santo Ambrósio, e São Jerônimo punha sua formidável inteligência a serviço da Igreja. São Damaso teve que enfrentar um cisma causado por um antipapa, isso no início do seu pontificado. Infelizmente, esse não constituiu no único problema para São Damaso, já que teve de combater o arianismo, grande heresia, que a Igreja enfrentou. Essa heresia negava a consubstancialidade de Cristo como Pai. São Damaso, o Papa mais notável do século IV, faleceu em 11 de dezembro de 384. Na chamada Cripta dos Papas, por ele explorada nas catacumbas de São Calixto. No fim de uma longa inscrição, escreveu: "Aqui eu, Damaso, desejaria mandar sepultar os meus restos, mas tenho medo de perturbar as piedosas cinzas dos santos." No dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. Num sábado do ano de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um indígena que, do seu lugarejo, caminhava para a cidade do México a fim de participar da catequese da Santa Missa. Enquanto estava na colina de Tepeyac, perto da capital, esse índio convertido chamava-se Juan Diego, canonizado pelo Papa São João Paulo II em 2002. Então Nossa Senhora disse a Juan Diego que ele fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena, que somente na terceira aparição foi concedido. Isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o tio doente. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito de cacto não dura mais do que 20 anos, e esse já existe há mais de 4 séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada, e até hoje, os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. Quarta-feira, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, protetora dos olhos. Luzia nasceu em Siracusa, na Itália, no fim do século III. Conta-se que pertencia a uma família italiana rica, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento, e tendo a mãe gravemente enferma, Luzia inspiradamente propôs à mãe que fosse em romaria ao túmulo da mártir Santa Águeda, em Catânia. Pela cura da grave doença, seria a confirmação do não para o casamento. Milagrosamente foi o que ocorreu, logo com a chegada das romeiras. Assim, Santa Luzia voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Luzia vendeu tudo, deu aos pobres e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, Pascásio, levar à desonra a virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de bois não foram capazes de a levar. Santa Luzia é muitas vezes
representada com os sobreditos bois. As chamas do fogo também se mostravam impotentes diante dela, até que, por fim, a espada acabou com a vida tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no dia 13 de dezembro de 304. Conta-se que antes de sua morte, teriam arrancado os seus olhos. Fato ou não, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores: adoro um só Deus verdadeiro e a ele prometi amor e fidelidade, né? Essa foi Santa Luzia, a protetora dos olhos. 14 de dezembro foi quinta-feira, dia de São João da Cruz, reformador da espiritualidade carmelita. João de Yepes, seu nome de batismo, nasceu em Fontiveros, na Espanha, em 1542. No ano de 1563, com 21 anos, sentiu o chamado à vida religiosa e entrou na ordem carmelita, na qual pediu o hábito. Nos tempos livres, gostava de visitar os doentes nos hospitais, servindo-os como enfermeiro, ocasião em que passou a ser chamado de João de São Matias. Em 1567, foi ordenado sacerdote. Desejando uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu da ordem para ingressar na Ordem dos Cartuchos. Mas, felizmente, encontrou-se com a reformadora dos Carmelos, Santa Teresa d'Ávila, a qual havia recebido autorização para a reforma dos conventos masculinos. Grande admirador de Santa Teresa, compartilharam ideias e propostas para inaugurar a primeira casa de carmelitas descalços, que ocorreu em 28 de dezembro de 1568 em Duruelo, na província de Ávila. São João da Cruz, empenhado na reforma, conheceu o sofrimento, as perseguições e tantas outras resistências. Renovando sua profissão religiosa de acordo com a regra primitiva, assumiu um novo nome, João, dominou-se da Cruz. Em 1572, a pedido de Santa Teresa, tornou-se confessor e vigário do Mosteiro da Encarnação em Ávila. Pregador, místico, escritor e poeta, esse grande santo da Igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade, em 1591, com 49 anos. Foi beatificado por Clemente X em 1675 e, em 1726, canonizado por Bento XIII. No ano de 1926, o Papa Pio XI o declarou doutor da Igreja. Na sexta-feira, 15 de dezembro, São Valeriano, o bispo idoso. São Valeriano foi um bispo romano de Avenzano, Avença ou Abença, uma antiga sede episcopal da província romana da África proconsular identificável. Hoje, com as ruínas de Borja Ramodoini, na arquidiocese de Cartago, no norte da África, que viveu no século V. Na lista de bispos dessa diocese, é o segundo da lista depois de Fortunato. Ele é lembrado por se recusar a obedecer a Genserico, rei dos alanos, dos vândalos. O rei chegou com suas tropas à cidade, querendo que o bispo lhe entregasse todo o mobiliário da igreja. São Valeriano protestou pela violência dos soldados e por isso foi expulso e exilado de sua cidade. Junto de São Valeriano, outros 8 bispos do norte da África enfrentaram o difícil exílio. São Valeriano, lembrado como confessor, sempre pronto e disponível para atender e dar assistência àqueles que lhe procuravam. Permaneceu fiel à sua fé até a sua morte, ocorrida durante uma de suas peregrinações. Vitor da Vida define-o como Sanctus Valerianus Obensai Civitatis Episcopus, enquanto Floro e Adonis o recordam em seus martirológios, respectivamente, em 28 de novembro e 15 de dezembro. O nome de São Valeriano foi incluído no martirológico romano no dia da sua festa, em 15 de dezembro. Foi o bispo, né, eleito com mais idade, né, ele era bem idoso já. No sábado, 16 de dezembro, Santa Adelaide. Santa Adelaide nasceu em Borgonha no ano de 931. Seu pai era Rodolfo II, rei da Borgonha. Aos 16 anos, foi dada em casamento ao rei da Itália, Lotário II. Esse a fez infeliz, mas faleceu 3 anos após o casamento, em 950. Após ser envenenado pelo duque Berengário de Ivreia, que queria tomar posse para si o reino de Lotário.
Duque Berengário quis obrigar Adelaide a se casar com seu filho, mas ela recusou firmemente. Sendo assim, foi encarcerada, a mando de Berengário, em um castelo, onde mais tarde conseguiu fugir. Viajou para a Alemanha e para pedir auxílio de Otão I, o rei da Alemanha. No Natal de 951, Otão casou-se com Adelaide, sendo em seguida proclamado rei da Itália. Adelaide, mais uma vez, ficou viúva após a morte de Otão I. Exerceu o poder em nome do filho Otão II, que neste período ainda era muito novo para assumir o trono. Adelaide governou novamente o império entre os anos de 991 e 996, até o neto Otão III assumir o trono. Consagrou os 3 últimos anos de sua vida, promovendo o bem da igreja e auxiliando os pobres e necessitados. Sentindo o fim da sua vida, Adelaide pediu que a transportasse para o mosteiro de Celas, onde faleceu no dia 16 de dezembro de 999. Entre as grandes mulheres da história do mundo, no primeiro milênio está Santa Adelaide, exemplo de mãe, princesa, imperatriz, rainha e católica. 17 de dezembro, domingo, dia de São João Maniette. São José Manianete. São José Manianete, Daniel e Vives, nasceu em 7 de janeiro de 1833 em Trempe, Lleida, na Espanha. Em uma grande família cristã, foi batizado no mesmo dia de seu nascimento. Aos 5 anos, sua mãe o ofereceu a Nossa Senhora de Val de Flor, padroeira da cidade. Completou os estudos secundários em Barbastro e depois os de filosofia e teologia nos seminários diocesanos de Lleida e Urgel. Contudo, para isso, teve que encontrar um emprego quando menino. Foi ordenado sacerdote em 9 de abril de 1859. Com a oração constante e o trabalho incansável, viveu exemplarmente todas as virtudes e, juntamente com a sua amorosa dedicação à cura das almas, orientou e impulsionou, num espaço de quase 40 anos, a formação e expansão dos 2 institutos, abrindo colégios, escolas, profissionais, seminários e outros centros de apostolado em vários lugares da Espanha. Hoje, os 2 institutos estão presentes com o exercício da sua missão. Os institutos estão em vários países da Europa, nas 2 Américas e na África. Chamado de modo especial por Deus, escreveu diversas obras e folhetos para apresentar ao mundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, difundir sua devoção e estimular sua imitação. Consumido fisicamente por algumas chagas que permaneceram abertas em seu flanco durante os últimos 16 anos de sua vida, o que ele chamou de misericórdias do Senhor. Em 17 de dezembro de 1901, rico em virtudes e méritos, entregou sua alma ao Deus na casa-mãe de Barcelona, na Espanha, centro da sua obra, rodeado pelo carinho e pela dor de tantas crianças e jovens pelas quais dedicou toda sua vida. Os textos dos santos da Santa Igreja Católica são do site católico cançãonova.com. Aqui a gente traz resumido, né? Quem quiser, pesquise sobre a vida dos santos e não vai perder tempo, não. Vamos encerrar o quadro de hoje ouvindo o salmo da liturgia de hoje, né? Que é de Lucas 1. A minha alma se alegra em meu Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. Uma parte, né, do Magnificat de Nossa Senhora, né? Muito bonito. Ouçamos a música então.